Olá, meu amigo, minha amiga, que bom te encontrar aqui para este momento de leitura e reflexão do Santo Evangelho. Na passagem de hoje, Jesus nos contará a parábola da viúva indefesa que suplicava justiça, mas não tinha resposta. Ela é o símbolo de todo ser humano, oprimido, que sente o peso do fracasso, da dor, que procura ajuda, nem sempre encontra. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Com Jesus, nós aprendemos a rezar pedindo a Deus aquilo que nos falta. Aprendemos a rezar agradecendo a Deus aquilo que nos sobra. Com Jesus, aprendemos a rezar louvando o Pai pela vida, pela existência. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a rezar pedindo especificamente a justiça de Deus. Numa cidade tinha um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Jesus descreve este juiz como um homem soberbo e prepotente. Nós estamos escutando o Evangelho de Lucas. E no início do seu livro, Lucas nos conta que a Virgem Maria, depois que recebeu o anúncio do anjo, que seria mãe do Salvador, ela foi à casa da sua prima Isabel. E lá na casa de Isabel, a Virgem Maria proclamou o Magnificat, no qual ela disse: Deus dispersa os soberbos e ele derruba dos tronos os poderosos. Aqui nós temos Maria, fiel ao Filho, no projeto de construir o reino de justiça de Deus, que é um reino de fraternidade, de irmandade, contra todo autoritarismo e abuso. A Virgem foi fiel a isso. Naquela mesma cidade, tinha uma viúva que pedia ajuda do juiz. Na Bíblia, a viúva é apresentada como uma mulher desprotegida, sem apoio, sem auxílio, sem absolutamente nada. Ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta Deus como o defensor das viúvas, porque o coração de Deus estava voltado para aquelas mulheres. Aqui dá para entender
por que Jesus se aproximava tanto das viúvas e por que nas suas parábolas ele coloca as viúvas como exemplo. Pois bem, esta viúva então pedia justiça ao juiz, que nada fazia. Mas a mulher foi tão insistente nos pedidos que o juiz decidiu fazer justiça para a mulher. E Jesus acrescentou: e será que Deus não fará justiça para os seus eleitos que clamam por ele dia e noite? Na verdade, fala dos seus eleitos que gritam por ele dia e noite. Os que gritam por Deus. No livro do Êxodo e também no livro dos Salmos, nós temos pessoas que gritam, clamando a ajuda de Deus. Gritavam porque estavam na opressão, ou no cativeiro, ou num momento muito difícil. Jesus, contando esta parábola, mostra que o seu Pai, ele é sensível aos que gritam por ele. Mas não só. O seu Pai não tolera nenhum tipo de injustiça. E o que é injustiça? É tudo aquilo que atenta contra a dignidade da pessoa humana. A guerra é injustiça, a fome, a violência, os abusos, como já falamos, a corrupção e tantas outras situações. No final, Jesus pergunta: e quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar pé sobre a terra? Quando vier, Jesus fala da parousia, do seu retorno definitivo. E até lá, ele nos encontrará lutando pelo seu reino, praticando a justiça, vivendo a paz e na fé e na oração? É uma pergunta que a resposta está no coração de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, te desejo um excelente final de semana, com a graça e a paz do Senhor. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.